semente e fruto é a mesma coisa? Muita gente acha que semente e fruto são coisas sinônimas, mas não são. Vamos descobrir por quê? O termo fruto inclui muito mais do que o órgão vegetal macio, suculento e de sabor agradável. São considerados frutos todos os órgãos vegetais que se formam com o desenvolvimento do ovário. Quando o óvulo é fecundado pelo tubo do grão de pólen, ele cresce, amadurece e torna-se uma semente. O ovário, cheio de óvulos, expande-se e transforma-se no fruto de uma angiosperma. Os frutos são constituídos de duas partes, o pericarpo e a semente. O pericarpo é o ovário da flor desenvolvido após a fecundação. Ele é formado por 3 camadas, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a parte mais externa do fruto e também é chamado de casca. O mesocarpo é a parte mais interna do fruto protegida por essa casca. Ele é carnoso e geralmente comestível. Já o endocarpo é a parte interna que protege a semente. No caso da laranja, o mesocarpo é a parte branca que está aderida à casca e o endocarpo é o conjunto de gomos comestíveis. E em outros frutos, esse endocarpo é duro e apresenta-se em forma de caroço, como no caso da azeitona e do pêssego. Cada fruto apresenta características próprias e eles são identificados como frutos carnosos, frutos secos ou falsos frutos. Os frutos carnosos geralmente têm a parte interna comestível, são saborosos, suculentos e macios, além de muito nutritivos. Eles podem ser classificados como drupas, onde as sementes estão protegidas por uma camada dura, o endocarpo, ou então eles podem ser chamados de bagas, que apresentam uma ou várias sementes soltas. Os frutos secos são duros e não suculentos. Eles podem ser classificados em 2 tipos: os frutos secos deiscentes, que ao amadurecer liberam as sementes, ou os frutos secos indeiscentes, que não liberam sementes quando amadurecem. Os falsos frutos, também chamados de pseudofrutos, ocorrem quando a parte carnosa e comestível não se origina do ovário, mas de outras partes da flor. É bom lembrar que somente a parte comestível que resulta do desenvolvimento do ovário da flor é considerada fruto. O morango, a maçã e a pera, por exemplo, são exemplos de falsos frutos, pois neles a parte carnosa é resultado do desenvolvimento do receptáculo da flor. E muitas pessoas que saboreiam o caju não sabem que o verdadeiro fruto é a castanha, que resulta do desenvolvimento do ovário. A parte suculenta do caju é resultado do desenvolvimento do pedúnculo floral. Por isso, ele é considerado também um pseudofruto. As sementes são formadas a partir dos óvulos fecundados da flor. Elas crescem no ovário e este, que também cresce, forma o fruto. As sementes são compostas de 2 camadas: o tegumento, camada mais externa da semente, comumente chamada de casca. O tegumento reveste a amêndoa e protege o embrião contra desidratação, animais, fungos e bactérias. A amêndoa, que é a porção principal da semente, que também é dividida em 2 partes: o embrião, que é a parte que germina para formar uma nova planta, e o albúmen, que contém substâncias nutritivas, como no caso o amido, óleos e proteínas, que vão ficar disponíveis para a futura plantinha. Na semente, além do embrião, existem os cotilédones. Quando a planta possui apenas um cotilédone, ela é classificada como uma monocotiledônea. E quando ela possui 2 cotilédones, ela é classificada como dicotiledônea. A dispersão da semente permite que a planta conquiste novos ambientes. Isso pode acontecer de muitas maneiras.
Uma delas é quando a semente passa pelo tubo digestivo de um animal sem ser digerida e é eliminada junto com as suas fezes. Outra forma é quando plantas que crescem próximas a rios ou mares, como os coqueiros, caem na água e são levadas para locais muito distantes. Sementes muito mais leves, como as do dente de leão, são transportadas pelo vento. Já o carrapicho é transportado quando se prende aos pelos dos animais ou então às roupas das pessoas por meio de pequenos ganchos. Se houver condições favoráveis, a semente germina e transforma-se em uma nova planta. Essas condições incluem fatores externos, tais como solo fértil, fofo, arejado, umidade suficiente e temperatura adequada, e fatores internos, ou seja, condições da própria semente, como ela estar madura, inteira, saudável, não ser muito velha e conter material de reserva nutritiva para alimentar o embrião. E com essa videoaula, nós finalizamos o nosso estudo sobre as partes de uma planta, esse ser vivo tão importante que renova o nosso ar e serve de alimento para outros seres vivos. Continue acompanhando as próximas videoaulas para fazer novas descobertas. Até lá!